paz na guia, Deus que me alumia. O Clube do Ouvinte, RU Nossa Senhora de Guadalupe, traz até você Vivendo a Liturgia. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Caríssimos irmãos e irmãs, que alegria poder estar mais uma vez com você neste programa Vivendo a Liturgia. Nós estamos refletindo nesses últimos programas a encíclica Gaudete et Exsultate sobre o chamado à santidade do mundo atual. E no último programa, nós começamos a refletir sobre os inimigos da santidade e um deles é o gnosticismo. Então nós vamos continuar vendo essa reflexão bonita que o Papa nos ajuda e nos propõe para que nós possamos crescer na graça de Deus. O gnosticismo é uma das piores ideologias, pois ao mesmo tempo que exalta indevidamente o conhecimento ou uma determinada experiência, considera que a sua própria visão de realidade seja a perfeição. Assim, talvez sem se aperceber, esta ideologia autoalimenta-se e torna-se ainda mais cega. Por vezes, torna-se particularmente enganadora, quando se disfarça de espiritualidade desencarnada. Com efeito, o gnosticismo, por sua natureza, quer domesticar o mistério, tanto o mistério de Deus e da sua graça, como o mistério da vida dos outros. Quando alguém tem resposta para todas as perguntas, demonstra que não está no bom caminho e é possível que seja um falso profeta, que usa a religião para seu benefício, ao serviço das próprias locubrações psicológicas e mentais. Deus supera-nos infinitamente e é sempre uma surpresa. E não somos nós que determinamos a circunstância histórica em que o encontramos, já que não depende de nós o tempo, nem o lugar, nem a modalidade do encontro. Quem quer tudo claro e seguro, pretende dominar a transcendência de Deus. Nem se pode pretender definir onde Deus não se encontra, porque Ele está misteriosamente presente na vida de toda pessoa, na vida de cada um como Ele quer, e não o podemos negar com as nossas supostas certezas. Mesmo quando a vida de alguém tiver sido um desastre, mesmo que o vejamos destruído pelos vícios ou dependências, Deus está presente na sua vida. Se nos deixamos guiar mais pelo Espírito Santo do que pelos nossos raciocínios, podemos e devemos procurar o Senhor em cada vida humana. Isto faz parte do mistério que as mentalidades gnósticas acabam por rejeitar, porque não o podem controlar. Só de forma muito pobre, chegamos a compreender a verdade que recebemos do Senhor. E ainda com maior dificuldade conseguimos expressá-la. Por isso, não podemos pretender que o nosso modo de entendê-la nos autorize a exercer um controle rigoroso sobre a vida dos outros. O Papa nos chama a atenção dizendo: quero lembrar que na Igreja convive legitimamente diferentes maneiras de interpretar muitos aspectos da doutrina e da vida cristã, que na sua variedade ajudam a explicitar melhor o tesouro riquíssimo da Palavra de Deus. Certamente, há quantos sonham com a doutrina monolítica, defendida sem nuances por todos, isto poderá parecer uma dispersão imperfeita. Por isso mesmo, algumas correntes gnósticas desprezaram a simplicidade tão concreta do Evangelho e tentaram substituir o Deus trinitário e encarnado por uma unidade superior, onde desaparecia a rica multiplicidade da nossa história. Na realidade, a doutrina, ou melhor, a nossa compreensão e expressão dela, não é um sistema fechado, privado de dinâmicas próprias, capaz de gerar perguntas, dúvidas, questões. E as perguntas do nosso povo, as suas angústias, batalhas e sonhos e preocupações possuem um valor hermenêutico que não podemos ignorar. Se quisermos levar a sério o princípio da encarnação,
o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. As suas perguntas ajudam-nos a questionar-nos e as suas questões interrogam-nos. Com frequência, verifica-se uma perigosa confusão. Julgar que, por sabermos algo ou podermos explicá-lo com uma certa lógica, já somos santos, perfeitos, melhores do que a massa ignorante. São João Paulo II advertia aos que na igreja têm a possibilidade de uma formação mais elevada contra a tentação de cultivarem um certo sentimento de superioridade relativa aos outros fiéis. Na realidade, porém, aquilo que julgamos saber sempre deveria ser uma motivação para melhor responder ao amor de Deus, porque se aprende para viver. Teologia e santidade são um binômio inseparável. São Francisco de Assis, ao ver que alguns dos seus discípulos ensinavam a doutrina, quis evitar a tentação do gnosticismo. Então escreveu assim a Santo Antônio de Lisboa: apraz-me que interpreteis aos demais frades a sagrada teologia, contanto que este estudo não apagues nele o espírito da santa oração e devoção. Reconhecia a tentação de transformar a experiência cristã em um conjunto de especulações mentais que acaba por nos afastar do frescor do Evangelho. São Boaventura, por sua vez, advertia que a verdadeira sabedoria cristã não se deve desligar da misericórdia para com o próximo. A maior sabedoria que pode existir consiste em dispensar frutuosamente o que se possui e que lhe foi dado precisamente para o distribuir. Por isso, como a misericórdia é amiga da sabedoria, assim a avareza é sua inimiga. Há atividades, como obras de misericórdia e piedade, que unindo a contemplação não a impede, antes favorece-na. E vamos de música, irmãos e irmãs. Com amor e com respeito adoremos neste altar o mistério mais perfeito que se possa vislumbrar. Com Jesus nasce o modelo do que o homem pode ser. Se é difícil entendê-lo, nossa fé nos leve a crer. A Santíssima Trindade tributemos o louvor de quem sente a claridade que nos vem do seu amor. Seja, pois, o nosso hino um sinal de gratidão ao Senhor que é uno e trino e nos deu tão grande dom. Amém. E agora nós entramos na segunda tentação que nos impede de crescer na santidade, o pelagianismo. O gnosticismo deu lugar a outra heresia antiga que está presente também hoje. Com o passar do tempo, muitos começaram a reconhecer que não é o conhecimento que nos torna melhores ou santos, mas a vida que levamos. O problema é que isso foi sutilmente degenerado, de modo que o mesmo erro dos gnósticos foi simplesmente transformado, mas não superado. Com efeito, o poder que os gnósticos atribuíam à inteligência, alguns começaram a atribuí-lo à vontade humana, ao esforço pessoal. Surgiram assim os pelagianos e os semi-pelagianos. Já não era a inteligência que ocupava o lugar do mistério e da graça, mas a vontade. Esquecia-se que a escolha de Deus não depende da vontade ou dos esforços do ser humano, mas somente de Deus que usa de misericórdia. São Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 16,
e que Ele nos amou por primeiro, da primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 19. Quem se conforma a essa mentalidade pelagiana ou semi-pelagiana, embora fale da graça de Deus com discursos suaves, no fundo, só confia nas suas próprias forças e se sente superior aos outros por cumprir determinadas normas ou por ser irredutível, fiel a um certo estilo católico. Quando alguns deles se dirigem aos frágeis, dizendo-lhes que se pode tudo com a graça de Deus, basicamente costuma transmitir a ideia de que tudo se pode com a vontade humana, como se esta fosse algo puro, perfeito, onipotente, a que se acrescenta a graça. Pretende ignorar-se que nem todos podem tudo e que nesta vida as fragilidades humanas não são curadas completamente e de uma vez por todas pela graça. Em todo caso, como ensinava Santo Agostinho, Deus convida-te a fazer o que podes e a pedir o que não podes, ou então dizer humildemente ao Senhor: dai-me o que ordenais e ordenai-me o que quiserdes. No fundo, a falta de um conhecimento sincero, pesaroso e orante dos nossos limites é que impede a graça de atuar melhor em nós, pois não lhe deixa espaço para provocar aquele bem possível que se integre em um caminho sincero e real de crescimento. A graça, precisamente porque supõe a nossa natureza, não nos faz improvisamente super-homens. Pretendê-lo seria confiar demasiado em nós próprios. Neste caso, por trás da ortodoxia, as nossas atitudes podem não corresponder ao que afirmamos sobre a necessidade da graça e, na prática, acabamos por confiar pouco nela. Com efeito, se não reconhecemos a nossa realidade concreta e limitada, não poderemos ver os passos reais e possíveis que o Senhor nos pede em cada momento, depois de nos ter atraído e tornado idôneos com o seu dom. A graça atua historicamente e em geral, toma-nos e transforma-nos de forma progressiva. Por isso, se recusarmos essa modalidade histórica e progressiva, de fato podemos chegar a negá-la e bloqueá-la, embora a exaltemos com nossas palavras. Quando Deus se dirige a Abraão, diz-lhe: eu sou o Deus poderoso, anda na minha presença e sê íntegro. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Para poder ser perfeitos, como é do seu agrado, precisamos viver humildemente na presença dele, envolvidos por sua glória. Necessitamos andar em união com ele, reconhecendo o seu amor constante na nossa vida. Há que perder o medo dessa presença que só nos pode fazer bem. É o Pai que nos deu vida e nos ama tanto. Uma vez que o aceitamos e deixamos de pensar a nossa existência sem ele, desaparece a angústia da solidão. Salmo 139, versículo 7. E se deixarmos afastar de Deus e vivermos na sua presença, poderemos permitir-lhe que examine os nossos corações para ver se seguem pelo reto caminho. Ainda continuando no Salmo 139, de 23 ao 24. Assim, conheceremos a vontade perfeita e agradável ao Senhor. A carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, de 1 a 2. E deixaremos que ele nos modele como um oleiro. Profeta Isaías, capítulo 29, versículo 16. Dissemos tantas vezes que Deus habita em nós, mas é melhor dizer que nós habitamos nele, que ele nos possibilita viver na sua luz e no seu amor. Ele é o nosso templo. Uma só coisa desejo: poder morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Salmo 27, versículo 4. Um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Nele somos santificados. E vamos de músicas, irmãos e irmãs.
presença posso me entregar, minha intimidade posso confiar. Só o Senhor pode me aconselhar, só o Senhor vai poder me curar. Meu Pai, cuida de mim, pois cansado eu estou. Me acolhe em tua casa, sei que sou pecador, órfão do teu amor. Eu já sofri demais, eu preciso ficar no teu colo de paz. Em tua presença posso me entregar, minha intimidade posso confiar. Só o Senhor pode me aconselhar, só o Senhor vai poder me curar. Meu Pai, cuida de mim, pois cansado eu estou. Me acolhe em tua casa, sei que sou pecador, órfão do teu amor. Eu já sofri demais, eu preciso ficar no teu colo de pai. Meu Pai, cuida de mim, pois cansado eu estou. Me acolhe em tua casa, sei que sou pecador, órfão do teu amor. Eu já sofri demais, eu preciso ficar no teu colo de pai. Obrigado, meu Deus, por estar sempre à minha espera. Perdão, Senhor, nem sempre me comportei como teu filho. Eu quero agora ficar no teu colo e fazer dos teus braços meu melhor abrigo. Só o Senhor conhece o meu coração e sabe até onde eu posso ir. Pai, cuida de mim. Meu Pai, cuida de mim, pois cansado eu estou. Me acolhe em tua casa, sei que sou pecador, órfão do teu amor. Eu já sofri demais, eu preciso ficar no teu colo de paz. Retornando, irmãos e irmãs, meditando a nossa meditação da encíclica Gaudete et Exsultate. A Igreja ensinou repetidamente que não somos justificados pelas nossas obras ou pelos nossos esforços, mas pela graça do Senhor que toma a iniciativa. Os padres da Igreja, já antes de Santo Agostinho, expressavam com clareza esta convicção primária. Dizia São João Crisóstomo que Deus derrama em nós a própria fonte de todos os dons, antes de termos entrado no combate. São Basílio Magno observava que o fiel se gloria apenas em Deus porque reconhece estar privado da verdadeira justiça e que é justificado somente por meio da fé em Cristo. O segundo sínodo de Orange ensinou com firme autoridade que nenhum ser humano pode exigir, merecer ou comprar o dom da graça divina, e que toda cooperação com ela é dom prévio da mesma graça. Até o desejo de ser puro se realiza em nós por infusão do Espírito Santo e com sua ação sobre nós. Sucessivamente, o Concílio de Trento, mesmo quando destacou a importância de nossa cooperação para o crescimento espiritual,
reafirmou tal ensinamento dogmático. Afirma-se que somos justificados gratuitamente, porque nada do que procede à justificação, quer a fé, quer as obras, merece a própria graça da justificação, porque se é graça, então não é pelas obras. Caso contrário, a graça já não seria graça. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 6. Também o Catecismo da Igreja Católica nos lembra que o dom da graça ultrapassa as capacidades da inteligência e as forças da vontade humana, e que, em relação a Deus, não há, da parte do homem, mérito no sentido de um direito estrito. Entre ele e nós, a desigualdade é sem medida. A sua amizade supera-nos infinitamente. Não pode ser comprada por nós com nossas obras, e só pode ser um dom da sua iniciativa de amor. Isso nos convida a viver com jubilosa gratidão por este dom que nunca merecemos, uma vez que, depois de uma pessoa já possuir a graça, não pode a graça já recebida cair sobre a alçada do mérito. Os santos evitam pôr a confiança nas suas ações. Ao anoitecer desta vida, aparecerei diante de vós com as mãos vazias, pois não vos peço, Senhor, que conteis as minhas obras. Todas as nossas justiças têm mancha aos vossos olhos, já dizia Santa Teresinha do Menino Jesus no seu ato de oferecimento ao Senhor. Esta é uma das grandes convicções definitivamente adquiridas pela Igreja e que está tão claramente expressa na Palavra de Deus, que fica fora de qualquer discussão. Esta verdade, tal como o supremo mandamento do amor, deveria caracterizar o nosso estilo de vida, porque bebe do coração do Evangelho e convida-nos não só a aceitá-lo com a mente, mas também a transformá-lo com a alegria contagiosa. Mas não poderemos celebrar com gratidão o dom gratuito da amizade com o Senhor, se não o recebermos e não o reconhecermos que a nossa própria existência terrena e as nossas capacidades naturais são um dom. Precisamos reconhecer alegremente que a nossa realidade é fruto de um dom e aceitar também a nossa liberdade como uma graça. Isto é difícil hoje, no mundo que julga possuir algo por si mesmo, fruto da sua própria originalidade e liberdade. Meus queridos irmãos, vamos pedir a Deus que nós possamos ter um coração simples para podermos acolher sempre o dom da sua graça da nossa vida e cada vez mais progredirmos na graça da santidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Deus abençoe você e a sua família. Fiquem com Deus. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.